Rapaziada, rapaziada, a Champions League é coisa de psicopata. É maluca. Que formato maravilhoso, gracioso é esse da Champions League. Eu vejo gente que ousa reclamar ainda, acha que tá menos divertido. Impossível, cara. Impossível você achar o formato de fase de liga menos divertido do que a antiga fase de grupos. Cara, que loucura. Esse não vai ser um vídeo único e especificamente do Barcelona, porque, cara, aconteceu tanta coisa que é impossível limitar a falar hoje só do Barcelona. O gol que eu mais comemorei hoje não foi um gol do Barcelona. Cara, eu acho que eu não me lembro de ter comemorado tanto um gol, eu acho que desde as finais contra o Real Madrid temporada passada e tudo mais. Enfim, o importante é que o gol que eu mais comemorei foi o gol do Benfica contra o Real Madrid no minuto final de jogo. Um gol do goleiro. Um gol que classificou o Benfica para os playoffs da Champions League. Vamos falar um pouco dos jogos que me chamam a atenção, dos times que me chamaram a atenção. Claro que eu vou começar esse vídeo falando do Barcelona, para resumir um pouco o que é mais do mesmo. O Trubin, cara, goleiro Trubin, não esquecerei o nome desse cidadão, cara. Que noite histórica foi pro Benfica hoje, tá? Enfim, caso você seja a primeira vez que você está pisando aqui, seja bem-vindo, eu sou o Peter, um humilde torcedor do Barcelona. Rapaziada, resumidão do Barcelona. Mais do mesmo, olha só que coisa boa, né? O time do Barcelona teria mais dificuldades hoje porque não tínhamos a presença do Pedri e do Frenkie de Jong. Dois jogadores que ditam o ritmo para o Barcelona, beleza? Eu já tô cada vez mais que o tempo passa, eu coloco o patamar de importância desses dois cada vez mais próximo, tá? Eu sei que o Pedri, ele tem um outro degrau ainda acima, mas o Frenkie de Jong, o que ele joga é absurdo e ele faz muita falta quando não está também. Então o Barcelona teve muitos problemas no primeiro tempo de encontrar ações ofensivas, criar ações ofensivas. Foi um primeiro tempo ruim do Dani Olmo, do Fermin, enfim, esses caras não estavam conseguindo ajudar. E a gente tomou gol. Rapaziada, é o 11º jogo seguido de Liga dos Campeões do Barcelona tomando gol. E para times pobres de futebol, Olympiacos, enfim, o próprio Copenhagen, a gente tomou gol também do Slavia Praga. 11º jogo, é a pior sequência da história do Barcelona, de clean sheets, né, da falta de clean sheets, né, nessa competição. Acaba o primeiro tempo assim, o segundo tempo o time de novo tenta a mudar as coisas, né? E eu acho que o time muda um pouco graças à presença do Bernal, olha só. O Bernal que não vinha entrando bem nos últimos jogos, hoje ele entrou. O Flick tirou o Eric Garcia, olha só, o Flick tirou o Eric Garcia e colocou o Marc Bernal para dar mais rotatividade para o Barcelona. E funciona. Ele melhora um pouco a rotação da bola, a bola gira mais rápido e os atacantes do Barça começam a entrar em melhores condições. O passe do Dani Olmo pro Lamine é espetacular. O Lamine toca pro Leva, o Leva faz um gol. O segundo gol é o gol... É o gol de quem, meu Deus do céu? Caraca, deu branco. O primeiro gol foi do Leva. É o do Lamine, que desvia, né? O Lamine, de novo, sendo muito decisivo. Ele corta pro meio ali, a bola dá uma desviada, dá uma sorte e acaba entrando no fundo da rede. O terceiro, um pênalti que eu na hora não achei, né? Eu tava em cal assistindo os jogos da Champions com uns amigos. Eu falei, cara, eu não achei isso de pênalti, não. Eu acho que o Leva mais acerta o cara do que o contrário, coisa do tipo. Mas enfim, né? O Lewandowski é deslocado, o VAR analisou e não chamou o árbitro pra revisar, né? Então, pênalti marcado, o Rafinha na bola fazendo o seu primeiro gol na Champions. E por fim, um golaço do Rashford de falta, né? Então o Barcelona foi mais do mesmo. Um primeiro tempo podre, tomando gol. Um segundo tempo muito mais consistente, marcando gols. Então não tem muito mais o que acrescentar sobre o nosso clube culé. Ok, rapaziada? Agora, dito isso, né? Vamos lá. Classificação. O Barcelona só precisava dele para se classificar entre os 8. Porque alguns times iriam se matar, vulgo PSG e Newcastle, e olha só, eles se mataram, porque ninguém conseguiu vencer, empataram, morreram por 14 pontos, ambos vão para os playoffs. Um detalhe aqui, rapaziada, que queda do PSG, hein, rapaziada, que queda do Paris Saint-Germain, que a gente imaginava se manter naquele nível altíssimo, que conseguia envolver os adversários com muita rapidez, conseguiria atrair eles para o campo, pro seu próprio campo,
e contratar com uma velocidade e uma eficiência absurda, não tá sendo mais aquele time, mesmo com todo mundo à disposição. O PSG tem claramente uma queda técnica aí, não tá conseguindo envolver tanto seus adversários. Tudo bem que era o Newcastle em casa, um adversário muito difícil, mas cara, era um golzinho só que eles precisavam para se classificar entre os 8. Empataram, foram para os playoffs, ok? Então o Barcelona fica em quinto lugar, beleza? O Chelsea também conseguiu vencer o seu jogo. A gente fez mais saldo do que o Chelsea. O Chelsea venceu contra o Napoli, um jogo difícil também, né? Um golaço do João Pedro ali, o terceiro, né? Do Chelsea. E ficam abaixo da gente. E o Sporting, ele quis foder o Real Madrid. Olha só, eu tava assistindo o mosaico da Champions League. E cara, o Bilbao tava jogando bem, tá? Ele tava conseguindo complicar a vida do Sporting. Ficou na frente do placar 2 vezes. O Sporting, para se classificar direto, também basicamente precisava de uma vitória ali, né? Dependendo dos outros resultados, né? Claro, ninguém esperava que Inter e PSG fossem empatar. Quer dizer, PSG e Newcastle, né? A Inter até venceu o seu jogo, mas enfim, ela só podia chegar aos 15 pontos. E o Sporting acabou vencendo. Tira o Real Madrid, que estava com 15 pontos, porque estava perdendo para o Benfica do top 8. E o City também vence o seu jogo contra o Galatasaray e também tira o Real Madrid. Só que o City, se vencer o Galatasaray, era mais esperado. O City fazer saldo ali, né? Tanto é que ele fica em 8º cravado. O Sporting venceu o Bilbao, já era mais difícil, porque era um jogo equilibrado. E também estava perdendo o jogo. E estava empatando o jogo até os minutos finais. Então no momento que o Sporting faz o gol, meus amigos, aí é loucura. Ele tira o Real Madrid e tudo mais do top 8. E vira toda essa maluquice, né? Do quinto pra baixo é isso, Barcelona, Chelsea, Sporting City. E do quarto pra cima é Tottenham, Liverpool, Bayern e Arsenal. A Arsenal dispara como o grande favorito da Champions, 100% de aproveitamento, 4 gols sofridos apenas, 23 gols marcados, é o melhor ataque da Champions League e também a melhor defesa. É o time mais equilibrado e o time a ser batido nessa Champions. O Bayern também vem muito forte, só perdeu para o Arsenal, tomou 8 gols, é uma das melhores defesas também. Assim, mas melhores não, né? Tem umas 3 equipes aqui que só tomaram 7 gols. E o Liverpool que também tomou 8. Mas também é o segundo melhor ataque, empatado com o Barcelona da Champions com 22 gols. É uma equipe forte. Liverpool vem crescendo, que é o terceiro colocado, ganhou de 5-0, 6, nem lembro, contra o Karabag. Salah, Virtus, Gakpo, Ekitike e o Satanás fizeram gol nesse jogo. Olho no Liverpool, estão crescendo mais e mais, a confiança aumentando. E o Tottenham, que tá aí de roleplay, venceu o seu jogo também, acho que por 3 alguma coisa. Deixa eu ver aqui a partida. Foi contra... Cadê o Tottenham? O Frankfurt, né? Na casa, lá na Alemanha, venceram por 2-0. Então, o top 8 ficou assim. Esses 8 times se classificam direto para as oitavas de final. Do nono para o 24º, a loucura vai começar. E rapaziada, é o seguinte. Real Madrid perdeu com 2 expulsos para o Benfica. O Benfica jogou muito mais bola. Eu não consegui assistir o primeiro tempo porque eu estava voltando da academia. Então foquei só no jogo do Barça. Mas eu vi mais ou menos ali, pelo que meu pai falou e tudo mais, meus amigos, alguns pitacos, né, que comentaram. O Benfica merecia ter feito mais gols, né. Só que o Real Madrid conseguiu segurar. O Courtois, teve um lance que eu vi agora no Twitter. Courtois tirou um gol certo do Benfica também. Aí o Mbappé, que tá o Satanás, já são 13 gols do Mbappé nessa Champions, doideira, né? Fez mais 2 gols ali pro Real Madrid e o Real Madrid ficou vivo até o final. Aí o Asensio foi expulso e o Rodrigo foi expulso e foi facilitando a vida do Benfica em manter o placar de 3-2 ali, né? Com gol de Pavlidis e tudo mais. Real Madrid, Inter, PSG, esses 3 times não estarem no top 8 é uma decepção, é curioso, tá? Estamos falando de 2 finalistas da Champions aqui, Inter e PSG, não indo nem para os 8 colocados, tá ligado? É loucura. Atlético de Madrid e Atalanta também são decepções. O Atlético perdeu, o Atalanta também, e só precisavam vencer para conseguir disputar também em vagas mais altas, tá ligado? Mas perderam seus jogos, empataram, se eu não tô enganado. E o resto é o resto, né, galera? Aí a gente chega em times meio loucos, né, que conseguiram se classificar, como o Bodo Glimt conseguiu se classificar, o Karabag conseguiu se classificar, o Olympiacos conseguiu se classificar, enquanto times como Atlético e Bilbao ficaram fora da Champions. O Napoli ficou fora da Champions. Olha que loucura, cara. O Napoli ficou fora da Champions. O Olympique de Marseille, o PSV, o Ajax e o Villarreal também ficaram fora da Champions. Todas as decepções, né, rapaziada? Frankfurt também, times que a gente não imaginava que fossem ficarem fora, perderam suas vagas para Karabag, Bodo Glimt e Olympiacos. Loucura.
Enfim, rapaziada, esse foi o resumo. Agora voltando para o jogo do Real Madrid com o Benfica, cara. Obviamente a gente tem o trabalho de zicar o Real Madrid, né? Poucas combinações de placares eram necessárias para o Real Madrid não ir para os 8 primeiros classificados. E uma dessa combinação era o Sporting fazer o seu trabalho. E o Sporting fez seu trabalho. Aí chegou no momento do jogo que o Real Madrid tá ficando fora. Só que eu não sei o que aconteceu, rapaziada, que dos acréscimos, foi 5 minutos de acréscimo no jogo do Benfica e Real. Não avisaram os jogadores do Benfica que eles estavam ficando fora da Champions. Aí chegou no minuto 6 da prorrogação, né, aos 96 minutos, o Mourinho chegou e falou: rapaziada, sobe que a gente precisa de um gol para se classificar. O Olympique de Marseille estava se classificando em 24º, por causa, né, de ter feito mais gols do que o Benfica, apesar de eles terem a mesma quantidade de saldos, né, -3. Aí no último lance do jogo, o Real Madrid com 2 a menos, sobe todo mundo, e o goleiro faz o gol em cima do Courtois. O goleiro, né, o Trubin faz o gol do 4-2 e classifica o Benfica vencendo o Real Madrid. E confirmando ainda mais o Real Madrid na 9ª posição. Não tinha como eu não comemorar. Não tinha. Eu presenciei uma cena absurda. Um cinema na minha frente, tá ligado? Loucura, rapaziada. E mais, esse confronto fica gigantesco pros playoffs. Eu não sei se vocês lembram, mas o 9º colocado... Outro tapa no microfone. Mas o 9º colocado enfrenta o 24º, o 10º colocado enfrenta o 23º, o 11º colocado enfrenta o 22º e assim consecutivamente. Ou seja, o Real Madrid vai enfrentar o Benfica nos playoffs. E se o Benfica eliminar o Real Madrid, deem uma estátua pro Trubin, tá? Deem uma estátua pro Trubin porque vai ser um absoluto cinema total. Acho difícil? Acho difícil. O Real Madrid não vai ter a presença ali de Rodrigo e nem de Asensio, porque foram expulsos. Mas ainda vai ter sua tropa. E o Real Madrid é mais forte e decide no Bernabéu esse jogo, né? Então a vantagem é do Real Madrid. Mas se o Benfica aprontar pra cima do Real Madrid, esse jogo vai ficar ainda mais histórico, tá? Porque o gol do goleiro, rapaziada, no último minuto classificando o time ainda pra Champions no mata-mata, nos playoffs. É loucura total, rapaziada. Esse foi o gol que eu mais comemorei essa noite, apesar do resultado do Barça e tudo mais, beleza? A Champions League é maravilhosa, ela nos proporciona esses momentos maravilhosos, doideira total, maluquice total, e a gente vai ter algumas combinações muito doidas. Voltando um pouquinho sobre o Barcelona, a gente tem alguns possíveis adversários pelo que eu vi, né? Provavelmente os nossos adversários devem sair do 11º e 12º colocado, contra o 22º e o 21º colocado. Ou seja, vai ser um sorteio, obviamente, né? Quem vencer dessas equipes. Obviamente, rapaziada, convenhamos. PSG e Inter de Milão devem vencer seus jogos, né? Eu acho que não tem muitas dúvidas disso. E aparentemente, Inter de Milão ou Newcastle? Na verdade, me engano. PSG e Newcastle eles são mais fortes do que Mônaco e Karabag, né, rapaziada? Então eu acho que o adversário do Barcelona nas oitavas vai ser um desses dois sim, tá? Então olha só a enrascada que o Barcelona meio que se meteu aí já nas oitavas. Claro que se o Mônaco da vida elimina o Newcastle, o Mônaco pode vir. Mas pelo que eu entendi, depois eu vou fazer um vídeo de simulação, quem pode vir e tudo mais, pra gente saber mais ou menos o que vai ser. Mas a princípio vai ser um desses 4 adversários pro Barcelona. O pior é o Karabag, o melhor é o Karabag, né, pra gente enfrentar. O pior é o PSG, apesar da fase do PSG. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva, manda esse vídeo pro seu amigo que adora a Champions League, porque essa rodada foi cinema.